Caríssimos irmãos e irmãs, nós não podíamos deixar neste dia tão importante, dia 7 de maio de 2025, de trazer para vocês um comunicado, uma informação, uma orientação com relação ao dia de hoje, porque hoje se dá início à eleição do novo Papa para a nossa Igreja. Vamos então fazer a leitura de uma reportagem com relação da missa que aconteceu hoje pela manhã, às 10 horas, em Roma, às 5 horas da manhã, horário de Brasília. Missa pro elegendo pontífice, que seja eleito Papa que a Igreja e a humanidade precisam. Presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re, a missa pro elegendo romano pontífice, na manhã desta quarta-feira, 7 de maio, preparou espiritualmente o colégio cardinalício para a eleição do novo sucessor de Pedro, com um apelo à orientação do Espírito Santo. Em sua homilia, o decano destacou a importância da oração, do amor cristão e da comunhão eclesial. Concluiu com um apelo à humanidade e à escolha sábia para conduzir a Igreja em tempos desafiadores. A missa pro elegendo romano pontífice, celebrada na manhã desta quarta-feira, 7 de maio, na Basílica de São Pedro, marca o início do processo de eleição do novo Papa. Presidida pelo cardeal decano Dom Giovanni Battista Re e concelebrada pelos membros do Colégio Cardinalício, o rito solene reuniu milhares de fiéis que já vivem a expectativa pela escolha do sucessor de Pedro. Em sua homilia, o decano exortou os presentes à oração, confiantes à escuta atenta do Espírito Santo e ao culto da comunhão fraterna. Nos Atos dos Apóstolos, lê-se: após a ascensão de Cristo ao céu e enquanto aguardavam o dia de Pentecostes, todos perseveravam unidos em oração com Maria, a mãe de Jesus. É exatamente isso que nós também estamos fazendo a poucas horas do início do conclave, sob o olhar da Virgem Maria, colocada ao lado do altar nesta basílica que se ergue sobre o túmulo do apóstolo Pedro. De forma serena e ao mesmo tempo precisa, o cardeal Re expressou o sentimento comum da Igreja neste momento decisivo. Sentimos unido a nós todo o povo de Deus com seu sentido de fé, de amor ao Papa e de espera confiante. E acrescentou: estamos aqui para invocar a ajuda do Espírito Santo, para implorar sua luz e sua força, a fim de que seja eleito o Papa que a Igreja e a humanidade precisam neste momento tão difícil e complexo da história. O decano destacou o peso espiritual do momento e a gravidade da responsabilidade confiada aos cardeais eleitores. Rezar, invocando o Espírito Santo, é a única atitude justa e necessária, enquanto os cardeais eleitores se preparam para um ato de máxima responsabilidade humana e eclesial, para uma escolha de excepcional importância, um ato humano pelo qual se deve deixar de lado qualquer consideração pessoal, tendo na mente e no coração apenas o Deus de Jesus Cristo e o bem da Igreja e da humanidade. Ao refletir sobre o Evangelho proclamado na liturgia, o cardeal concentrou sua meditação na mensagem central da última ceia. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. E destacou que este ensinamento de Jesus é o verdadeiro distintivo da fé cristã. O amor que Jesus revela não conhece limites e deve caracterizar os pensamentos e ações de todos os seus discípulos, que devem sempre demonstrar amor autêntico em seu comportamento
e empenhar-se na construção de uma nova civilização, aquela que Paulo VI chamou de civilização do amor. O amor é a única força capaz de mudar o mundo. Referindo-se à qualidade fundamental dos pastores, o amor, até a entrega total de si mesmo, o decano afirmou que nos textos litúrgicos da celebração eucarística lê-se o convite ao amor fraterno, à ajuda recíproca e ao empenho em favor da comunhão eclesial e da fraternidade humana universal. E completou: entre as tarefas de cada sucessor de Pedro está a de promover a comunhão de todos os cristãos com Cristo, dos bispos com o Papa e entre os próprios bispos. Não uma comunhão autorreferencial, mas totalmente orientada para a união entre as pessoas, os povos e as culturas, sempre com o objetivo de que a Igreja seja casa e escolha de comunhão. Além disso, há um forte apelo à manutenção da unidade da Igreja, conforme o caminho indicado por Cristo aos apóstolos. A unidade da Igreja, desejada por Cristo, não significa uniformidade, mas uma comunhão sólida e profunda na diversidade, desde que se mantenha a plena fidelidade ao Evangelho. A eleição do novo Papa não é uma simples sucessão de pessoas, mas é sempre o apóstolo Pedro que retorna, afirmou o rei, reiterando que o Papa é a rocha sobre a qual a Igreja é edificada. Referindo-se ao local onde os cardeais expressarão seu voto, o decano destacou que os cardeais eleitores expressarão seu voto na Capela Sistina, onde, como diz a Constituição Apostólica Universi Domiti Gregis, tudo concorre para avivar a consciência da presença de Deus, diante do qual deverá cada um apresentar-se um dia para ser julgado. E evocou as palavras do Papa São Paulo II, no Tríplico Romano: nas horas da grande decisão, através do voto, a imagem imponente de Cristo, juiz, pintada por Michelangelo, lembrará a cada um a grande responsabilidade de colocar as chaves supremas nas mãos certas. Ao concluir sua homilia, Dom Giovanni Battista Re fez um apelo confiante à oração de cada igreja. Oremos para que Deus conceda à Igreja o Papa que melhor saiba despertar as consciências de todas as energias morais e espirituais na sociedade atual, caracterizada por um grande progresso tecnológico, mas que tende a esquecer Deus. O mundo de hoje espera muito da Igreja para a salvaguarda daqueles valores fundamentais, humanos e espirituais, sem os quais a convivência humana nem será melhor, nem beneficiará as gerações futuras. Que a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja, nos auxilie com sua materna intercessão, para que o Espírito Santo ilumine as mentes dos cardeais eleitores e os torne concordes na eleição do Papa de que nosso tempo necessita. E assim, queridos irmãos, essa é uma mensagem que foi caracterizada na missa de hoje, pela manhã. Daqui a pouco, os papas estarão de novo na capela para que possa fazer a ladainha e, em seguida, entrarão para o conclave, cantando Vem Espírito de Deus. E a partir das 10h45 da manhã, que possamos no dia de hoje, meus irmãos e irmãs, estar em oração. A todo tempo, a todo instante, quando você se lembrar, reze uma Ave Maria pelos cardeais. Reze um Pai Nosso. Eleve seu pensamento a Deus. Peça a Deus que o dia de hoje seja um dia profícuo, realmente dominado pelo Espírito Santo. Que as nossas
que as nossas mazelas, a nossa vaidade, o nosso orgulho, os nossos orgulhos, sobretudo dos cardeais, não impere, que seja dominado pelo amor do Espírito Santo e que todos estejam sensíveis a ouvir a voz do Espírito Santo, para que o Papa, que for eleito, seja realmente o Papa indicado pelo Espírito de Deus. E possamos ter esse sentimento, essa verdade em nossas vidas, porque assim nós conseguiremos ter uma igreja melhor, uma igreja pacífica, uma igreja harmonizada, uma igreja onde não pode ser dividida. A igreja não pode ser dividida entre conservadores e progressistas. Isso não existe. Isso não existe. Temos que parar com esse negócio de conservador e progressista, um achando que é melhor do que o outro. Então, minha gente, o que vai imperar para que possamos alcançar a felicidade, a eternidade, a Jerusalém Celeste, é o amor. É o amor. Para com essa ideia de que progressismo ou conservadorismo é o que vai fazer com que a igreja seja melhor. Estamos formando os inimigos dentro da própria igreja por causa de ideologias muito vãs, ideologias que não levam a nada, só levam à morte, só levam ao inferno. Então que possamos estar unidos no amor de Deus e que possamos estar em oração por esses irmãos que agora estão lá, vão estar dentro de um conclave para eleger o nosso Santo Papa, e que esse Papa seja realmente o Papa de Cristo, o Papa eleito pelo Espírito Santo, porque nós somos apenas instrumentos. Deixemos de lado todas essas ideologias idiotas, baratas, e elevemos o nosso pensamento e nosso coração para o Espírito Santo. Que assim seja. Transforme a sua vida e a de muitos outros. Nossa comunidade católica está envolvida em diversas obras sociais, de distribuição de cestas básicas à construção de creche. Cada ato de generosidade conta. Colabore com a comunidade. Mesmo uma pequena contribuição pode significar menos sofrimento ao próximo.